estamos iniciando a nossa aula número 278 do nosso curso Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Estamos na aula número 278, como eu disse, e esse curso, na realidade, ele se desenvolve com as aplicações do Espiritismo em razão da sua base filosófica, que é uma forma de indagação, de pensamento. A filosofia são questionamentos, enfim, é um processo de lógica e aplicação do raciocínio. Então, ele se desenvolve para todas as áreas do saber. E nós estamos estudando nesse último bloco a saga de José no Egito, e o último trecho mostrou a culpa que os irmãos têm quando vão reencontrar José para pedir mantimentos, cereais, já que havia uma época de fome muito grande naquela região, desde a Etiópia, do norte da África, Egito, caminhando para a Palestina, para Israel, até o Líbano, Síria. Aquela região do Oriente Médio havia uma fome muito grande, mas eles se deparam com José, que é o governador do Egito, mas não reconhece o irmão. Mas o irmão os reconhece, obviamente. E eles dialogam na sua língua mãe, que provavelmente seria o aramaico naquela época, nem seria o hebraico. Mas José, que conhecia o aramaico, a língua mãe dele, né, ele, embora tenha um intérprete traduzindo, ele entende tudo que os irmãos dizem, né, e comentam. Bom, mas o que pesa nesse momento é que José pede para os seus irmãos regressarem a Canaã e trazerem o último irmão que ficou com seu pai Jacó, que ele queria ver todos os irmãos unidos. E prende um dos irmãos como refém até que os outros todos voltem, né? Então, o diálogo se inicia nesse momento. Vamos ver que coisa interessante, porque se vocês me acompanharem, Jacó teve esses 12 filhos, né? São os 12 filhos de Jacó. Foram as 12 tribos de Israel, né? Jacó formou as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel é que formaram o quê? O reino judaico, né? Formaram Israel. Na época era Israel. E, além disso, essas 12 tribos, de uns filhos de José, Judá, veio uma sucessão, uma genealogia a partir de Judá. Essa genealogia culmina em quem? Em Davi, Salomão, mais tarde o pai de Jesus, José, e em Jesus. Então, Jesus vem da tribo de Judá na sua genealogia, procede da tribo de Judá do ponto de vista carnal. E ainda mais um dos filhos, o outro filho de Jacó, vai mais tarde, vai dar origem ao povo islâmico, que eu já abordei isso, e nesse de Abraão, no caso, não é o momento de eu me aprofundar. De toda forma, nós estamos vendo aqui um fenômeno, eu diria, civilizatório, né? Porque de um indivíduo com 12 filhos vão nascer 3 civilizações, e antes dela também os islâmicos, que seriam nos 500 anos depois do Cristo. Então, esse é o destino que Deus movimenta. Essa é a linha do tempo que Deus movimenta. Nós temos que entender isso. Quer dizer, nós temos que entender esses conceitos, temos que entender essa inteligência. É isso que o Espiritismo propõe, é entender a inteligência da criação, do movimento da vida, das provas, provações, expiações, da felicidade, das perdas, da doença, da saúde, do destino do homem, da razão de ter nascido, da razão de viver, da razão de morrer, da vida após a morte, da vida reencarnatória, das leis divinas. Então, essa concepção, essa compreensão, esses conceitos é que marcam a doutrina espírita. Se vocês não tiverem esses conceitos, vocês não vão andar, vocês vão ficar sempre pelo lado da liturgia, dos cultos, dos paramentos, das entregas, das oferendas, das preces mecanizadas, né? Mecânica, repetitiva. Vocês vão ficar rodando em círculo fechado. Mas se vocês acompanham esse processo, vocês realmente vão ter uma visão melhor da vida de vocês e do seu próprio destino. Então, vamos ver o ponto de hoje, na aula 278.
278. Os irmãos de José regressam ao Egito. Regressam do Egito. Gênesis 48, 42, 25, 35. Ordenou José que lhes enchessem o saco de cereal e lhes restituíssem o dinheiro de cada um no seu saco e o suprissem de comida no caminho. E assim foi feito. Então, encheu o saco de cereais dos seus irmãos, colocou dinheiro e deu alimento até para a caminhada. E carregaram o cereal sobre os jumentos e partiram dali, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento na estrada, deu com dinheiro na boca do saco. Tinha um dinheiro na boca do saco. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do meu saco. Desfaleceu-se-lhe o coração, eles ficaram aterrorizados. E entreolharam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? Quer dizer, enche de cereal, ainda bota dinheiro em quantidade tal que sobe até a boca do saco. Que é isso? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. Eles contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, no caso é José, o senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como os espiões. Realmente, José era a estratégia dele. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, é o mais novo. Está hoje com o nosso pai na terra de Canaã, o mais novo. Respondeu-nos o homem da terra: nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um dos vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e parti. Trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões. Então vos entregarei o vosso irmão e negociarei na terra. Então José retém esse irmão e os outros vão retém como refém para trazer o seu irmão mais novo, que após José era Benjamim. Bem, desculpa. José coloca o dinheiro da comida, dos cereais, nos sacos. Quando ele coloca, ele sinaliza fraternidade e ajuda. Mas os irmãos que estão envolvidos, pesados pelo sentimento de culpa, não compreendem essa atitude generosa de José. Gênesis 48, 35, 38. Aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco, e viram as trouxinhas com o dinheiro. E ele e seus pais temeram, viram aquela coisa, ficaram indagando: o que é que pode ser isso? Ele enche os nossos sacos de cereais, ele nos dá toda a comida, que na realidade são os grãos, os cereais, sobretudo o trigo. Eles nos dão isso tudo, ele nos dá isso tudo, ainda nos dá o dinheiro. O que é? Repõe dinheiro? É o incógnito, o desconhecido. Algo estranho e inusitado acontece. Jacó e seus filhos estão perplexos. Todos nós ficaríamos perplexos, né, com tal circunstância. Ainda mais culpados, né, de termos feito aquilo com José, quando ele ainda era um adolescente, quase um adolescente. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não mais existe. Ele acredita que José tenha morrido. Simeão, é o que ficou como refém, não está aqui. E ides levar a Benjamim, Benjamim é um caçula. Todas essas coisas me sobrevêm, quer dizer, Jacó está em desconforto, está em tristeza, né? Está numa situação
de angústia, né? Uma dor moral. Mas Rúben, que era o primogênito, disse ao seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não trazer e entregá-lo, eu to e restituirei. Quer dizer, se eu não trouxer o Benjamim, você mata os meus 2 filhos. Ele, porém, disse: meu filho, não descerá convosco. Seu irmão é morto. Ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, farei dessas minhas cães com tristeza a sepultura. Quer dizer, José está inseguro, Jacó está inseguro em ceder o filho, o Benjamim. Então é toda uma situação cheia de enigmas, cheia de inquietudes, cheia de culpa, cheia de transtornos, né? De ordem psicológica, né? Eles não sabem qual é a melhor conduta, como é que eles devem reagir frente a essa situação inusitada. Então eu fiz um gráficozinho sobre isso. O enigma, coisa inexplicável de difícil solução. Quer dizer, enigma é uma coisa inexplicável de difícil solução. É isso que é enigma, não se explica. Difícil solução. O enigma está marcado pelo dinheiro na boca do saco deles. O que isto vem a significar? O que vem esse dinheiro a significar na boca do saco? O que esse senhor, no caso José, quer dos filhos, dos filhos de Jacó? Então, toda essa situação gera insegurança, incerteza, expectativa pessimista. Então, eles ficam inseguros, eles não sabem o que fazer, eles estão numa situação de incerteza, eles não sabem qual atitude tomar, e tudo isso está gravado por quê? Pelo sentimento de culpa deles. Então, é uma situação difícil, que eles não têm resposta. E como não tem resposta, nós chamamos isso de enigma. Bem, mas os irmãos de José retornam ao Egito. Gênesis 43, 1.9 e 11.14. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que lhe trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Então vocês têm que voltar. Mas Judá, né, esse que era um dos filhos, que é ascendente na genealogia de Jesus, mas Judá lhe fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto se vosso irmão não vier conosco. Vocês não receberei vocês se o seu irmão mais novo não chegar. Se resolveres enviar convosco o vosso irmão, o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimentos. Se, porém, não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Era a condição de José. Bem, então, o que acontece, meus alunos? José obriga a presença de todos os irmãos no Egito, os 11, e condiciona a entrega de mantimentos a vê-los todos juntos. Ele quer ver todos os irmãos juntos. Mas o pai Jacó, ele já tem um trauma, achando que José morreu, e agora está apegado ao seu irmão mais novo, que o irmão o imediatamente mais velho que José, que é Benjamim, está apegado a Benjamim. Ele está contrariado, ele está numa situação de angústia, não é? Mas ele pensa, Jacó ou Israel, tanto faz o nome, são sinônimos da Bíblia, ele diz, por que me fizeste esse mal, dando a saber àquele que tinha os outros irmãos? Por que vocês disseram que ainda tinham aqui um outro irmão? Por que ele indaga ao filho, no caso, a Rúben? Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela. Ele foi perguntando, dizendo, vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondeu-lhe, segundo as suas palavras, acaso poderíamos adivinhar
que haveria de dizer, traze o vosso irmão? Quer dizer, eles foram envolvidos pelo José. Judá, um dos irmãos, reproduz o diálogo havido com José e, mais uma vez, as condições por ele impostas a todos. Com isso, disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, e nós levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Quer dizer, vamos salvar a nossa, vamos buscar o alimento. Judá assume a responsabilidade de tomar conta do irmão mais jovem, do Benjamim. Diz ele, eu serei o responsável por ele. Da minha mão exigirás, se eu não o trouxer e não te puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Então ele assume a responsabilidade e se obriga, né? Se obriga a trazer o Benjamim de volta para o seu pai. Bom, aí Jacó, que já é um ancião, ele pensa e responde. Respondeu-lhe Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois isso, tomai o mais precioso desta terra em vossos sacos e levai de presente a esse homem. Então ele começa a querer dar presente para José, o que ele tem de mais precioso, a cultura da época. Ele diz, leva um pouco de bálsamo. Bálsamo é um líquido aromático, espesso, que ele sai de determinadas plantas, é o bálsamo. E um pouco de mel. Um pouco de aromatas. Aromatas são plantas de odor agradável. E mirra. Mirra é uma resina da árvore, que era muito comum na época oferecer. Aliás, os 3 reis magos ofereceram mirra durante o nascimento de Jesus. E a mirra utilizada como incenso, porque ela é combustível, ou como perfume, porque ela queimando perfuma todo o ambiente. Nozes e amêndoas, quer dizer, eis a riqueza daquele povo. Vocês viram como é que a cultura muda? A riqueza deles era bálsamo, mel, aromatas, mirra, nozes e amêndoas. Era isso. Isso que era... Que coisa, né? Como muda a civilização. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos. Tomai e levá-lo conosco. Pode ser que fosse um engano de José, do homem. Levai também o vosso irmão, que no caso é Benjamim, levantai-vos e voltai àquele homem. Portanto, nesse momento, Jacó, depois de refletir, ele cede a solicitação, a exigência, nem a solicitação, a exigência de José. E vai levar os irmãos e ainda quer fazer um agrado com aquelas riquezas daquela cultura. Eu adoro isso, sabe por quê? Porque volta e meia eu vivo dizendo, a pessoa pega a Bíblia, abre a Bíblia aqui, assim, tem uma Bíblia aqui, abre a Bíblia e começa a dizer, isso não podia acontecer, isso está errado. Essa Bíblia aqui tem, no Velho Testamento, tem 5.000 anos atrás. O que está errado há 5.000 anos atrás? O que está errado? Aqui era a cultura de 5.000 anos atrás. Era assim. Era a tradição, eram os costumes. Você não pode julgar os costumes de uma época de 5.000 anos atrás pelo que está acontecendo no século XXI. São dois momentos da civilização, 2 momentos da humanidade, 2 juízos de valor. Não existe isso. Não comece a puxar, a criticar a Bíblia. Deixe ela lá, com a mirra, com as amêndoas, com as nozes, com a riqueza, com o bálsamo. Essa aqui é a visão. Não há salto antropológico. Não há salto. Não há retrogradação. Não se pode retroagir fazendo essas críticas do passado frente aos juízos de valor presente. Bem como eu não posso trazer, a Bíblia diz isso hoje, que a mulher tem que colocar a saia abaixo do joelho.
Aí eu vou dizer, a Bíblia diz isso, então as mulheres do século XXI têm que colocar a saia abaixo do joelho. Não existe isso. Então isso é um dos problemas que a gente vê no fanatismo religioso, que as pessoas não compreendem um pouco de antropologia, um pouco dessa comparação, dessa evolução do próprio pensamento do homem, que vai drenar as suas leis, os seus costumes, os seus juízos de valor, as suas tradições, a sua própria religião. A própria religião evolui na medida que ela, como criação de Deus, ela evolui. Ela, como um ato de adoração essencial, não evolui. Mas os meios dela se manifestar vão evoluindo também. Não é? Então, essa é a riqueza da família de Jacó. Adorável essa riqueza. E Jacó, então, depois de tudo isso, ele coloca a sua confiança em Deus e resigna-se. Porque eram monoteístas, né? Já antes de Abraão, eles já tinham confiança em Deus. Antes de Moisés, já tinham confiança em Deus. Moisés fez a legislação monoteísta, mas eles já tinham muitos deles já eram monoteístas. Então, Jacó coloca a sua confiança em Deus, resigna-se e diz: Deus Todo-Poderoso, vós me dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e vos deixes vir Benjamim, que é a riqueza, que vem o Simeão e vem o Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Quer dizer, sem filhos ficarei. Quer dizer, se resigna. Então, essa foi a aula de hoje, mostrando esses aspectos culturais interessantíssimos que a Bíblia vai trazendo para a gente e a estratégia de José para ter todos os irmãos juntos de si. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Estamos terminando a nossa aula. Que Jesus nos abençoe. Que Deus Todo-Poderoso esteja conosco. Que possamos exercer o nosso fino, inteligente pensamento. Que não nos percamos nas sendas do fanatismo, do preconceito, da superstição, das crendices, que são todas circunstâncias psicológicas que nos afastam do verdadeiro caminho caminho que se dirige a Deus. Que a nossa mente fina, bem articulada, a nossa inteligência vá transitando nesses estudos e abrindo, de acordo com a magnânima filosofia espírita, a interpretação e deitando luz sobre as necessidades nossas de conhecimento. Que Deus e Jesus nos abençoe.